Pessoal, então nessa situação aqui, a gente tem um guindaste com o guindaste, ele corre aqui, ó, nessa direção X, né, com a distância de 0,30 a 3,60 metros, ou seja, ele passa do ponto C. O ponto C está a 3 metros, o guindaste passa 60 centímetros para frente do ponto C. O que está pedindo o nosso enunciado? Está pedindo a máxima tensão de cisalhamento no pino em B, sendo que esse pino tem diâmetro de 16 milímetros, né? Então, o diâmetro do pino aqui, ó, é 16 milímetros. E ele está sujeito a um cisalhamento duplo, ou seja, esse pino está apoiado pelos dois lados aqui em B. Tá? Então, quando a gente tem uma força tracionando aqui, ó, uma força aplicada na barra BC, ou no cabo de aço, né, que seja, essa força ela vem dividida aqui, ó, metade para cada lado, né? E sabendo que está sujeito a cisalhamento duplo e que o curso do guindaste é de 0,3 a 3,60 metros. Então, o que a gente tem que fazer primeiro nesse exercício aqui? A gente pode fazer um somatório de momentos, né? Fazer um equilíbrio. Essa estrutura ela tem que estar em equilíbrio, né? E como que a gente vai fazer um somatório de momento aqui? Vou fazer um somatório de momento no ponto A. Tem que ser igual a zero. O ponto A está aqui. Então, se eu fixar a minha estrutura aqui, eu vou ter as forças que estão atuando aqui no meu sistema. Essa força de 15 kN que está aqui no guindaste, qual vai ser o pior caso? Quando que ela vai proporcionar um esforço maior aqui na barra BC? Quando ela estiver na máxima distância aqui, né? No 3,60. Por quê? Quando ela estiver aqui, ela está tracionando menos a barra. Quando ela estiver aqui, ela está tracionando mais. Então, esse aqui é o pior caso. Então, nós vamos considerar o pior caso, que é quando x vale 3,60. Porque a gente não pode dimensionar para o melhor caso, para o mais ameno, digamos assim, né? Se a gente dimensionar para o caso mais tranquilo, que vai provocar um esforço menor, quando o guindaste correr aqui, aí ele não vai suportar, esse cabo não vai suportar o peso do guindaste aqui. Por isso nós temos que dimensionar para o pior caso, né? Então vamos fazer um somatório de momento em A. Bom, a gente vai ter a força de 15 para baixo, gerando um momento no sentido horário. Então, eu vou considerar negativo. Então, menos 15 vezes a distância, que eu vou considerar igual a 3,60. E aí, eu tenho a força FBC aqui. Se eu considerar ela aqui, né, no ponto C, considerar que ela está assim, né, saindo do nó, FBC. Então, essa força aqui, se eu decompor ela em x e em y, a componente de x não causa momento em A, mas a componente de y causa. Qual é o sentido do momento da componente de y? Anti-horário, então vai ser positivo. Então, eu vou ter aqui mais FBC vezes quanto? Vezes o seno de 30, né, que é a componente vertical. Então, vezes o seno de 30 graus, vezes a distância, que a distância vai ser 3 metros. Então, vezes 3 igual a zero. Então, agora eu faço isso daqui, seno de 30 vale meio, né? Então, eu vou ter 1,5 FBC, 1,5 FBC é igual a 15 vezes 3,60. 15 vezes 3,60, que dá 54. Então, 1,5 FBC igual a 54. 54 dividido por 1,5
igual a 36. Então eu tenho que FBC é igual a 36 quilonewtons. Então essa é a força que está causando o cisalhamento no nosso parafuso. Então se eu tenho aqui, se eu tenho uma força aqui, ó, de 36 quilonewtons. Então, aqui no parafuso ela vai se dividir. Ela vai ser metade para cada lado, né? Então, eu vou ter 18 para cada lado. 18 aqui, 18 aqui. Então, como que eu vou calcular a tensão de cisalhamento em B? Tal B vai ser igual a força de 18, vou fazer em newtons, né? Vezes 10 ao cubo, que é 18 quilonewtons. E eu vou dividir pela área do pino, que é π vezes 16 ao quadrado sobre 4. 16 milímetros de diâmetro, né? Então eu vou ter aqui 4 vezes 18 mil dividido por 16 ao quadrado vezes π. E isso aqui nos dá um valor de 89,5 MPa. Então esse é o valor da tensão de cisalhamento no nosso pino B, tá?